Vamos lá, pessoal, vamos começar com o crime consumado. O que é o crime consumado? É aquele em que o agente percorreu todas as etapas do crime, aquele que o agente praticou tudo que está descrito lá no tipo penal. Então, por exemplo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, o sujeito subtraiu para si ou para outra pessoa uma coisa alheia móvel. Então, ele foi, pegou a coisa, e dela se apropriou. Então, nós temos o crime consumado. Por exemplo, usando até um exemplo um pouco melhor para vocês, acho que mostra muito bem a questão da fronteira entre o crime consumado e o crime tentado, que é o crime de estelionato. Vou exibir aqui na tela, artigo 171 do Código Penal. Artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$ 500.000 a 10 contos de réis. Pois bem, então, no crime de estelionato, como é que está descrita a conduta? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante emprego de meio fraudulento. Então, os senhores vão ter que investigar primeiro qual é a conduta, qual é o verbo principal. É o obter, no caso do estelionato. Então, é obter, no caso, a vantagem ilícita. Portanto, para que o estelionato se consume, é preciso que o agente, mantendo a vítima em erro, empregando meio fraudulento, obtenha efetivamente a vantagem indevida. Caso ele não consiga obter por um motivo, porque a vítima não caiu no golpe totalmente, porque a polícia o prendeu, ele vai responder por estelionato tentado. E aí eu vou explicar certinho a tentativa para vocês, não se preocupem. E aí isso vale para os outros crimes. Então, o exemplo primeiro que eu dei, furto, subtrair. Se o sujeito não conseguir subtrair, ele não cometeu o crime. Se na receptação, se ele não conseguir adquirir ou receber a coisa que sabe produto de crime, ele também não responde pela receptação consumada, ele vai responder pela receptação tentada. E aí, continuando o raciocínio, nós vamos falar sobre a tentativa. A tentativa ocorre exatamente como eu expliquei. O agente inicia a execução do crime, mas ele não consegue consumar esse crime. Ele é surpreendido pela polícia, pela própria vítima, por populares, ou mesmo os meios que ele empregou acabam falhando, eles não são totalmente eficientes, e o sujeito acaba não conseguindo obter o intento. Então vamos ler o artigo 14 do Código Penal, que descreve as duas situações, do consumado e do tentado. Artigo 14. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição penal, exatamente como eu descrevi para os senhores, utilizando o exemplo do furto. O subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Se eu não consigo subtrair, eu tento, mas não consigo, respondo pelo furto tentado. E aí, inciso 2 do artigo 14, disse do crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, lendo de novo, os senhores memorizem isso. O crime é tentado quando, primeiro, iniciada a execução, segundo, quando o crime, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou dar um exemplo de uma conduta de furto. Então, o agente ingressa no interior de uma loja, ele pratica então o primeiro ato, ingressa no interior de uma loja. O segundo ato dele, ele apanha um objeto de interesse. Segunda conduta dele, ele coloca esse objeto dentro de uma sacola. E quarta conduta, quarto comportamento do agente, ele deixa o estabelecimento sem pagar pelo produto e desaparece. No momento em que ele desaparece com o produto,
crime de furto está consumado, certo? Ele consumou o crime de furto, então nós temos o preenchimento completo do tipo, como diz aqui, todos os elementos de sua definição legal. Então tem todos os elementos, ele subtraiu, para si ou para outrem, a coisa alheia móvel, certo? Já na tentativa, utilizando o mesmo exemplo, ele iniciou a execução no momento que ele entrou na loja. Então o agente entrou na loja, colocou embaixo apanhou um objeto, colocou dentro de uma sacola. E no momento que ele se dirige para a porta, ele é abordado pelo segurança da loja, que faz a prisão dele. Então nós temos um furto em andamento que foi interrompido, que estava sendo executado, a execução havia sido iniciada, mas o crime não se consumou por uma circunstância que o agente não desejava, não esperava, não desejava. O agente não quis. Foi justamente a intervenção do segurança. Então nós temos um furto tentado e não um furto consumado. Os senhores viram? Então, as circunstâncias elas têm que ser alheias à vontade do agente, seja porque ele foi preso pela polícia antes, seja porque ele sofreu um acidente durante a execução do crime e não conseguiu completar. Imagina que eu vou partir em direção a uma pessoa, saiu correndo para dar a chamada voadora nela. Vou dar um chute nela, mas eu escorrego, caio e não acabo não atingindo a pessoa, não provocando lesão corporal. Houve uma tentativa. Ou porque o sujeito, por exemplo, pulou o muro de uma casa e foi para furtar. Ele, por exemplo, pulou o muro de uma casa, juntou algumas coisas, colocou dentro de uma sacola, mas de repente apareceu o cachorro, ele ficou encurralado pelo cão, não conseguiu ir embora. Ficou ali com as coisas, com a chamada res furtiva, com os objetos do crime na mão, não conseguiu fugir, não tem dúvida, furto tentado. Ou então porque ele utilizou os meios e não conseguiu. Por exemplo, ele utilizou uma arma de fogo para praticar um homicídio, apontou a arma na direção do sujeito, efetuou 6 disparos, esgotou toda a munição do revólver, mas não atingiu porque ele era muito inábil. Ou então porque a vítima estava em fuga, correndo, e ele também, correndo atrás da vítima, então não conseguiu atingir. Não há dúvida, pessoal, tentativa de homicídio, não importa se não atingiu. É o que no direito se chama de tentativa branca de homicídio. Ou seja, eu tento praticar o crime, então eu tento causar uma lesão, então uma lesão que dispara na lesão, uma lesão que provoca homicídio, mas eu não consigo sequer provocar a lesão desejada, então chamada tentativa branca, tá bom? E aí o que é muito importante vocês saberem? Quando um crime é tentado? Quando é que um crime admite a tentativa? Como os crimes culposos, vocês já sabem, né? Existe uma previsão se o crime é culposo, ou então, em raríssimos casos, existe no próprio crime que por natureza é culposo. Né? Mas e os crimes tentados? Como é que fica? Bom, pessoal, eu vou explicar para os senhores algumas regrinhas que vão ajudá-los a investigar se um crime pode ser punido pela tentativa ou não. Tá? A primeira regra que os senhores devem guardar é que existe uma classe de crimes que não admite a tentativa. São os crimes culposos. E por quê, pessoal? Lembram que eu disse? Os crimes culposos são formados pela vontade e pela previsibilidade de uma conduta. Então, nós temos uma vontade de praticar uma conduta, sempre existe uma vontade, eu quero dirigir um carro, eu quero erguer um concreto na minha obra até o andar em que eu vou aplicar o concreto, eu quero fazer aquele ato. Mas eu não quero um resultado. E eu também não aceito um resultado criminoso. Eu não quero. Então, se eu não quero, pessoal, não tem como eu tentar algo que eu não quero. É incompatível. A tentativa é incompatível com um crime que não tem entre seus elementos a vontade de obter um resultado criminoso.
Portanto, pessoal, anotem aí. Primeira situação, primeira regra, crimes culposos não admitem tentativa. Tá, pessoal? Existe uma exceção de crime culposo, mas os senhores tenham como regra na cabeça, anotem aí. Não anotem exceção. Existe uma exceção chamada culpa imprópria, mas a conduta é dolosa, a conduta é da descrição do crime doloso, mas por política criminal acaba se punindo por culpa. Mas não se preocupem com isso, tá, pessoal? Se preocupem com essa regra. Eu acredito que o seu examinador não vai cobrar essa exceção na sua prova, tá bom? E aí vamos lá. E aí agora a gente já separou então os crimes culposos, esses estão fora das nossas possibilidades de tentativa, esses nós já excluímos, tá? Nós temos então os crimes dolosos. E agora, pessoal? A maioria dos crimes são dolosos, né? A maioria é dolosa. Como é que a gente vai saber se admite a tentativa ou não, pessoal? Existe um segredinho aí, uma fórmula muito interessante de saber se o crime pode ser tentado. Os senhores imaginem aí uma conduta, por exemplo, o furto. Eu expliquei para os senhores, né? 4 etapas de uma ilustração do furto, né? O sujeito entra no estabelecimento, escolhe um produto, apanha esse produto, coloca esse produto dentro de uma sacola, deixa a loja sem pagar. Nós temos aí 4 etapas, né, pessoal? Agora, nós vamos pegar um outro exemplo. Porte ilegal de arma. O porte ilegal de arma o que é? Portar a arma de que tem o registro, sem autorização, fora da sua residência ou fora do seu local de trabalho, sem autorização. Então, e o que é portar? É colocá-la consigo, levá-la consigo de uma forma sempre acessível. A conduta de portar, pessoal, não tem como. No momento em que eu coloco a arma na cintura, eu estou com a arma, portando a arma dentro da minha casa. Ainda não tenho crime. Eu coloco ela, eu pego as chaves do meu carro, eu destranco a porta da minha casa e eu saio da minha casa e eu entro no meu carro que está estacionado do lado de fora da minha casa. Pessoal, até o momento em que eu saí da minha casa, não havia ocorrido ainda o crime. No momento em que eu ponho os pés para fora da minha casa, eu pratico o crime. Essas 3 condutas anteriores que eu descrevi para os senhores, pegar a arma, colocar na cintura, abrir a porta de casa, essas condutas elas não integram o crime. A execução do crime começou no momento em que eu saí de casa, porque a descrição diz portar fora da situação permitida. Dentro da minha casa é permitido. Eu saí, não é permitido. Então, no crime de porte ilegal de arma, ou eu estou portando a arma e aí cometi o crime, ou eu não estou portando a arma e não cometi o crime. Tá certo? Então, a conduta não é fracionável. Se ela não é fracionável, ela não admite a tentativa. Então, sempre que os senhores quiserem saber se um crime pode ser tentado ou não, os senhores têm que investigar, fazer dentro da mente dos senhores uma simulação. Eu consigo fracionar essa conduta? Como foi que ela ocorreu? Eu consigo, dentro da execução desse crime, eu consigo fracionar? Se eu não conseguir, pessoal, é porque esse crime não admite tentativa, tá certo? Por exemplo, o crime de omissão de socorro, entendeu? O crime de omissão de socorro também não admite tentativa, porque ou eu omito o socorro e aí o crime está consumado, ou eu não omito socorro, eu socorro a vítima, eu aviso a autoridade pública e não existe crime. Então não tem como eu tentar. E, em especial, pessoal, esse crime, a omissão de socorro, chamado crime omissivo próprio. Esses crimes omissivos, de um modo geral, eles não admitem a tentativa. Então não tem como eu praticar uma omissão de socorro tentada. Então, nenhum crime omissivo admite tentativa. É outra coisa que os senhores podem anotar aí, certo? Crimes omissivos próprios não admitem tentativa. O que é o omissivo próprio, professor? Então existe o impróprio? Existe, pessoal.
mas não cai na prova de vocês. Então, se os senhores tiverem curiosidade, os senhores podem me perguntar, me mandar uma mensagem perguntando, mas eu não vou explicar aqui na aula, tá certo? Mas eles existem sim, estão previstos lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código, tá certo? Bom, pessoal, e uma outra espécie de crime que não admite tentativa são os crimes dolosos, que são chamados crimes de perigo abstrato. Então, por exemplo, a embriaguez ao volante, que eu dei exemplo para vocês mais cedo, está prevista lá no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97. Ele também, o que diz lá, dirigir veículo automotor sob influência de álcool ou substância análoga. Essa conduta, então, diz dirigir. O que é dirigir? É colocar o veículo automotor em movimento. Então, eu consigo fracionar essa conduta, pessoal? Enquanto eu abri o carro, destranquei o carro, sentei no banco, acionei a ignição, pisei na embreagem, eu não comecei a dirigir o carro está parado ainda. A hora que eu soltar a embreagem, o carro começar a andar, então engatar a marcha no carro automático, o carro começar a andar, eu comecei a dirigir. E aí, se eu estou sob efeito de álcool ou substância análoga, eu cometo crime. Então, ou eu dirijo sob efeito de álcool ou outra substância e cometo crime, ou eu não dirijo, ou eu não estou embriagado e o crime não se consuma. Entenderam, pessoal? Então, os crimes de perigo abstrato também não tem como. E o que são os crimes de perigo abstrato? Os crimes de perigo abstrato são aqueles crimes em que não existe uma lesão efetiva. A lei ela pune apenas a situação de expor a sociedade a perigo. Então, é essa situação. Quando eu dirijo sob efeito de veículo automotor sob efeito de álcool ou outra substância análoga, para eu cometer crime, eu não preciso atropelar alguém. Eu não preciso bater no poste, não preciso causar lesão a ninguém. E basta eu dirigir. Porque o legislador presumiu que uma pessoa embriagada, uma pessoa sob efeito de álcool, não tem aptidão para dirigir. E se ela não tem essa aptidão temporária, e ela dirigir, ela expõe toda a sociedade a um risco que a sociedade não pode aceitar. E aí ele pune como crime. Então esses são os chamados crimes de perigo abstrato. Sempre que os senhores estiverem diante de um crime de perigo abstrato, os senhores não vão encontrar um resultado lá na descrição do crime. E esses crimes não admitem tentativa. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós encerramos aqui a nossa primeira aula do curso preparatório para o concurso de escrivão de investigador de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E aí, para finalizar nossa aula, pessoal, vamos examinar duas questões que foram cobradas no último concurso para investigador de polícia, a prova realizada no ano de 2014. Vamos dar uma olhada na tela aqui comigo. Diz o enunciado: com relação ao crime e à contravenção, assinale a alternativa correta. Alternativa A contravenção penal somente pode ser apenada com detenção. Nós vimos, né, pessoal, que a contravenção penal somente pode ser apenada com prisão simples ou multa, né? Mas aqui a gente vê, evidentemente, que a primeira alternativa está errada. A alternativa B: o crime é infração penal menos grave do que a contravenção. Justamente o contrário, né, pessoal? Nós vimos que os crimes sujeitam o criminoso a sanções muito mais graves do que a contravenção penal, né? Alternativa C: a contravenção poderá ser dolosa ou culposa. Como nós vimos, a contravenção penal só pode ser dolosa porque não existe previsão de contravenção penal culposa na lei de contravenções. Alternativa D: a contravenção penal poderá ser apenada com prisão simples. Daí a alternativa correta, né? Nós vimos a contravenção penal, ou ela é apenada com multa, se não for uma restritiva de uma privativa de liberdade, ou então com prisão simples. Então essa alternativa está correta. E a alternativa E: o crime é doloso e a contravenção culposa. Tem nada a ver, né, pessoal? Vocês aprenderam que um crime pode ser doloso ou culposo. E não é porque é contravenção que é culposa. Então, vocês sabem que essa alternativa é realmente para pegar quem não estudou, né? Quem assistiu a minha aula acertaria com certeza essa questão, não é mesmo?
Vamos lá. E aí tem mais uma alternativa que utiliza a matéria aqui da aula de hoje. Vamos lá. Durante as festividades do Natal de 2013, o motorista A dirigia o seu carro pela rodovia Presidente Dutra na velocidade de 90 km por hora, num trecho em que a velocidade máxima permitida era de 110 km por hora, portanto uma velocidade abaixo da permitida. Ao transitar por uma curva, veio a perder o controle de seu veículo, atropelando B e C, que se encontravam num ponto de ônibus no acesso à cidade de Arujá. B faleceu no local e C foi socorrido em estado grave, permanecendo internado no hospital da cidade. Apenas com base nas informações contidas no caso descrito, a possibilidade de A ser responsabilizado penalmente. Alternativa A, por crime culposo consumado. Vamos lá, pessoal. O que a questão está pedindo aqui? Que ela está demonstrando que A dirigia de maneira cautelosa, sem excesso de velocidade, mas perdeu o controle do veículo na hora de fazer uma curva. O que é isso, pessoal? Uma falta de habilidade, né? Então, ele acabou atropelando essas pessoas, matou uma pessoa, feriu a outra, mas fica claro que foi uma conduta apenas culposa. Então, nós temos a alternativa A. Por crime, seria então responsabilizado A por crime culposo consumado? Sim, né, pessoal? Como nós vimos, ele praticou lesão corporal culposa? Praticou. Ele praticou ele praticou um homicídio culposo? Praticou. E a segunda vítima? Nós não podemos falar em homicídio culposo tentado, né, pessoal? Por quê, pessoal? Porque crimes culposos não admitem a tentativa. Não frisem, lembrem sempre disso. Então, se não existe a tentativa de crime culposo, existe então um crime consumado. Se a vítima não morreu, o que ela sofreu? Apenas lesões corporais. E se ela sofreu apenas lesões corporais, então o agente, o A, será responsabilizado por 2 crimes culposos consumados, um homicídio e uma lesão corporal. Ok? A alternativa B, então A ser responsabilizado penalmente por crime doloso consumado e tentado. Não dá, pessoal, a explicação que eu dei para a alternativa A responde a B, né? Então foram 2 crimes culposos e crime culposo não admite tentativa. Alternativa C, por um crime doloso consumado e por outro crime culposo tentado. Não tem crime doloso aqui, né, pessoal? Então a alternativa está incorreta. Alternativa D, somente por crime tentado. Crime culposo não admite tentativa. Vou repetir mais uma vez, porque dá para ver que o orientador, a pessoa que elaborou a prova, queria, tanto quanto eu, que vocês entendessem que não existe crime culposo tentado. E alternativa E, por final, por uma contravenção penal. Aí os senhores vão aprender ainda na aula de legislação especial que essa conduta constitui o crime previsto no artigo 302 e no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, e que tipifica somente crimes, não existe nenhuma contravenção penal prevista no Código de Trânsito. Tá ok, pessoal? Então, está aqui concluída o segundo bloco da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha sido útil. Se os senhores tiverem sugestão para mudar a aula, se estiver indo muito rápido, se estiver indo muito devagar, se a minha explicação estiver muito ruim, enfim, eu estou à disposição para sugestões, críticas, elogios, e, obviamente, dúvidas que eu tenha deixado após a explicação. Tá certo? Então, os senhores podem entrar em contato comigo aqui através do e-mail que aparece aqui na tela, através da minha página no Facebook, tá bom? Ou então através de comentários no próprio YouTube. Tá certo, pessoal? Não deixem de clicar aqui, de curtir o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, tá? Para ajudar a divulgar esse vídeo para as outras pessoas e para me ajudar também. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Então, bons estudos, boa sorte a todos vocês.